Aleluia. Mas diz assim Mateus 3, verso 1 e verso 2: E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo. E outras versões, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado, eu quero foco nisso aqui, é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Presta atenção nesse detalhe, porque tem poucas pessoas que se atentaram a isso. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aparece 80 vezes a expressão reino de Deus ou reino dos céus, que é a mesma coisa. 80 vezes aparece a expressão reino de Deus ou reino dos céus. Apenas 2 vezes aparece a palavra igreja. Entendeu a matemática? 80 vezes reino de Deus, reino dos céus, reino de Deus, e só 2 vezes a palavra igreja, nos 4 evangelhos. Por que isso? Simples. Porque desde o princípio, o projeto inicial de Deus sempre foi o reino. A igreja entrou dentro do reino, mas o projeto, a ideia, o princípio do Senhor sempre era o reino. Tanto que em Êxodo capítulo 19, Deus veio até Moisés e diz para Moisés algo interessante. Deus diz para Moisés o seguinte: eu vos farei. Aqui Israel tinha saído do Egito, tinha atravessado o Mar Vermelho, estava andando no deserto, naquela fase de que a nuvem se movia, Israel andava, a nuvem parava, Israel parava, estava nessa fase. E aí Deus vem organizando a nação de Israel, dando os novos conceitos, os princípios, os mandamentos, e no meio de tudo isso, Êxodo capítulo 19, Deus diz para Moisés: eu farei de vós um reino de sacerdotes. Ele não disse igreja, ele disse: eu farei de vós um reino de sacerdote. Sacerdote, aquele que pode entrar em conversa comigo, aquele que vai ter liberdade de conversar comigo, de ter comunhão comigo. Eu farei de vocês um reino de sacerdote. Entra ano, sai ano, entra dezenas de anos, sai dezenas de anos, centenas de anos, vem Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo chega, ele não encontra um reino, Jesus encontra uma religião. A palavra religião é religar a Deus, mas essa religião que eu estou me referindo é no termo negativo, religião, religiosidade. Quando Jesus vem à terra, não tem um reino, não tem aquele reino que Deus disse: eu vou fazer de vocês um reino de sacerdote. Não, quando Jesus vem, existe uma religião, chamada a religião judaizante, formada dentro dos conceitos farisaicos. Tanto que em Mateus capítulo 12, diz que um dia estava indo Jesus e ele entra na sinagoga deles. A Bíblia não diz na sinagoga do Senhor, a Bíblia diz: entra na sinagoga deles, dos judeus. Então observa só uma coisa, a ideia central é reino. Diga, reino. A ideia central é essa. E aqui então João o Batista, ele tem aquele momento espiritual onde ele anuncia que Cristo está se aproximando, e ele diz: é chegado o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é trazido para o meio dos homens. Aquele reino que o Senhor falou centenas de anos atrás para Moisés, agora sim é trazido através de Cristo. Até aí, ok. Então quando vem Cristo, o que Cristo faz? Ele traz o reino de Deus para o meio dos homens, ok? Ok, mas quem propaga e quem manifesta o reino são os cristãos. Cristo trouxe o reino de Deus, aí ele faz a parte dele em 33 anos, ele diz: eu vou subir e o Espírito Santo vai vir, e o Espírito Santo vai continuar ajudando vocês. E o que nós temos que fazer agora? O nosso papel dos cristãos que vivem no reino é justamente o quê? Propagar e manifestar
Duas coisas: propagar e manifestar esse reino que Cristo trouxe. E é aqui que entra a unidade. Até aqui foi o princípio de reino, agora entra a unidade. Porque quanto mais unidade, quanto mais nós vivermos em unidade, mais pura e mais impactante vai ser a manifestação do reino de Deus. Quanto mais unidade, mais pura e mais forte vai ser a propagação e a manifestação do reino de Deus. Então, eu quero aqui falar sobre algumas considerações muito importantes sobre unidade e sobre reino. Algumas considerações, seriam várias, mas eu quero falar de algumas que o Espírito Santo quer fazer hoje. Algumas considerações sobre unidade e reino, para ficar bem forte dentro de nós. Bem forte dentro de nós. Primeira consideração. Primeira, ore, ensine, viva e lute pela unidade. Ore, ensine, viva e lute pela unidade. Orar, por quê? Porque reino, no que estamos ensinando bíblico, reino é espiritual. Unidade também, aqui tudo dentro do contexto cristão, também é espiritual. E como é que nós nos movemos no mundo espiritual? Através da oração. Tanto que a Bíblia diz, se você nunca se tocou disso, eu quero dar um start para você pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 3, diz que o Senhor Deus já liberou sobre nós toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Então, toda sorte de bênção, sentimental, financeira, profissional, ministerial, a Bíblia diz, toda sorte de bênção já está liberada, olha para minha mão, já está liberada nas regiões celestiais em Cristo. Como é que nós acessamos as regiões celestiais em Cristo? Pela oração. Então, pela oração, nós acessamos as regiões celestiais em Cristo, pelo nome de Jesus, e trazemos do Espírito tudo aquilo que Ele já liberou e que tem que sair de lá do Espírito para vir para o nosso mundo físico. Então, começa pela oração, como nós oramos aqui na abertura, que a irmã orou, que depois veio a irmã da intercessão orando também. Para quê? Para que nós sejamos unidos, para que haja unidade. O inimigo, ele detesta a unidade, porque ele sabe que a unidade foi constituída pelo Senhor. E tudo que Deus constituiu, o diabo ele bate forte para tentar desestruturar. Deus constituiu a família. Ele disse, não é bom que o homem viva só. Ele constitui a família. O diabo bate na família. E assim vai. Deus constituiu a unidade. Você vê como é forte, ó. O homem se une com a mulher e vão se tornar os dois uma só carne. Unidade. Cristo é o cabeça, nós somos membros do corpo. Unidade. Aquele que se une com o Senhor se torna um só espírito com Ele. Unidade. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Três que estão unidos num único propósito espiritual, unidade. Então aí você começa a ver unidade em tudo. Agora observa só isso. Temos que orar para que haja unidade. Não só wesleyano, não só da igreja wesleyana, mas de todo o corpo de Cristo em todas as partes. Tem que haver unidade. Irmão, sabe, olha, da década de 90, da época de 94, 95 para cá, começou uma explosão muito grande do evangelho no Brasil. Vamos viajar comigo aqui? De 94 para frente começou uma explosão. Essa explosão do evangelho no Brasil começou com algumas igrejas que começaram a ensinar muito e dizer, olha, os demônios existem, o diabo é real, por trás de tal coisa existem demônios e tal, e o povo foi se convertendo, Começou os eventos da Marcha para Jesus. O que a Marcha para Jesus fez? Uniu um monte de cristãos de tudo que era denominação. Parou para pensar nisso? Não é uma coisa assim tipo, simplesmente aconteceu.
Foram acontecendo coisas, e principalmente no âmbito de unidade, que foi mudando a história do Brasil. A perspectiva do Brasil de vida está cada vez vivendo mais. Está nascendo menos, né? Mas está cada vez vivendo mais. Porque o povo se converte para com a bebida que destruía eles. O povo se converte para com a nicotina que destruía eles. Antigamente a gente ia nos lugares, era um monte de gente fumando. Hoje não é mais assim. Ou seja, o evangelho foi avançando. Daqui a pouco nós somos uma nação de evangélicos. Você sabe que nós estamos chegando lá, não é verdade? Mas começou lá antes dos anos 2000, quando começou a ter as marchas para Jesus, aonde começaram a levantar bandeira e falar: ei, assembleiano, wesleyano, batista, presbiteriano, vamos participar da marcha para Jesus, deixa essa história de placa de igreja para lá e vamos nos unir em um só espírito, entregando a nossa cidade para o Senhor. Nós estamos prestes a deixar de ser o país da senhora para ser o país do Senhor. Entendeu? Meu irmão, daqui um pouco nós somos tantos evangélicos que nós não vamos mais aceitar essa história de dizer que a Aparecida é padroeira do Brasil. Vai ter que cair isso, gente. Não parou para pensar ainda? Então pense. Nós vamos deixar de ser a nação da senhora para ser a nação do Senhor. Porque o Salmo 115 diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, maldita é a nação cujo Deus é uma senhora. E isso está caindo. E lá veio as marchas para Jesus, ajuntando irmãos de tudo que era denominação. Mas nós chegamos em 94, sabe por quê? Porque as irmãzinhas da turma do coque, lá da década de 70, da década de 80, as irmãs do coque, as irmãs que as igrejas às vezes não tinham tanto entendimento, que não tinha seminário para a igreja deles, que eles eram tidos como leigos. Mas as irmãzinhas do coque estavam lá: Senhor, salva o Brasil, Senhor, salva o Brasil, Senhor, salva o Brasil. Por isso eu te peço muito respeito com as nossas irmãzinhas do coque. Vocês estão entendendo quem é as irmãs do coque? Muito respeito com as igrejas pequenas, porque eu disse aqui em 2022 e vou dizer de novo: 90% das igrejas no Brasil tem menos de 100 membros. Não sabia? 90% das igrejas evangélicas no Brasil tem menos de 100 membros. Então respeite e ame as igrejas pequenas. Não chame de igrejinha, porque Jesus jamais chamaria de igrejinha. Eu estou falando de unidade. E aí começou o pastor Silas Malafaia no anos 2000. Pastor Silas Malafaia começou a abrir eventos para líderes de todas as denominações. Ele chamava de Slavec, escola para líderes. Até o bispo Simvaldo uma vez foi com um grupo grande de pastores da Wesleyana. E aí aquilo começou a pegar. Hoje, eu como conferencista, que prego em várias outras denominações, esse evento de unidade está cada vez mais comum no meio do povo cristão. E eu te digo mais: falta isso para Cristo vir. Sabe por quê, meu irmão? Você acha que Cristo vai voltar e para buscar uma igreja dividida? Ele volta quando a igreja tiver um só coração, tiver voltado em um só entendimento. Como Paulo escreve pelo Espírito Santo: tenhamos o mesmo Espírito, porque é um só Espírito, uma só fé, uma só esperança, uma só. Então ore por unidade, ensine sobre unidade, viva a unidade. Não deixe as coisas separar você dos nossos irmãos. Ame. Foi de John Wesley, porque graças a Deus eu sou autodidata, então procuro ler bastante, sempre fui assim. Foi de John Wesley a frase que diz: olha, no que é essencial, unidade; naquilo que não for essencial, liberdade no espírito e amor acima de tudo. John Wesley disse isso. Sabe o que ele estava dizendo? No que é essencial, temos que ter unidade, mesmo pensamento. Ou seja, quem salva? Só Cristo e unicamente Cristo. Precisamos de quem? Precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Temos que viver uma vida de oração e uma vida de comunhão. Ok, isso é essencial. Então unidade. É assim que a sua igreja crê? Mas a gente fala muito de demônio. Não tem problema, você crê nessas bases? Cremos.
E você, não, aqui na nossa igreja a gente não gosta que fique orando em línguas alto. Eu fiquei impressionado. Tem um pastor que ele é da chamada reformada, um tremendo de um homem de Deus, Hernandes Dias Lopes. E sabe o que o Hernandes falou um tempo desse numa conferência para líderes? Ele falou assim, escuta essa, tem pastor que não sabe. Reformado, hein? Ele disse assim: eu oro muito em línguas, mas eu oro quietinho no meu quarto, porque eu não gosto muito que as pessoas ficam falando alto na igreja, mas eu oro em línguas. Olha que coisa impressionante. No que é essencial, unidade. Naquilo que não é essencial, liberdade, para entender que os assembleanos têm a revelação de trabalho deles, que a presbiteriana tem a revelação de trabalho deles. Se você pegar um violão, tem várias cordas, uma é grossa, uma é fina, uma é áspera, uma é lisa, mas tocando em harmonia fica lindo. Pode aplaudir Jesus. A unidade, irmão, Deus ele ama coisas diferentes. Nós não somos seres indivíduos, não somos individuais. Já pensou se todo mundo fosse do jeito da Assembleia, se todo mundo fosse do estilo da tal igreja, da outra igreja e tal? Meu irmão, nós sabemos que existem igrejas que estão na meninice, nós sabemos que existem igrejas que estão meio, sabe, está precisando pingar colírio, como disse Jesus, compra de mim colírio. Mas uma coisa nós sabemos também, no meio desse povo todo tem os remanescentes daqueles 7.000 que o Senhor falou para Elias. Eu guardei o número de perfeição. Em todas essas igrejas tem aqueles que não vão se dobrar, que vão avançar. Então, primeira consideração sobre unidade: ensine, ore, ensine, viva e lute pela unidade. Lutar. Por que eu falo lutar pela unidade? Porque, queridos, como eu disse, o diabo ele não quer a nossa unidade. Ele sabe como que isso é poderoso, e ele não quer. Quando Neemias começa a reconstruir os muros de Jerusalém, Sambalá e Tobias conversaram entre eles e disseram assim: mesmo que ele levante os muros, nós vamos entrar como uma raposa e vamos gerar confusão no meio deles. A chave do inimigo contra a unidade é confusão, individualismo. A minha igreja é a melhor, só a minha igreja está certa, só a minha igreja conhece o que é verdade, e isso, aquele outro. Quando você vê Paulo escrevendo para as igrejas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Romanos, a igreja dos romanos estava tendo problemas com homossexuais, homofetividade. Os coríntios estavam tendo um homem que possuía a própria madrasta. Ainda estavam meio, a igreja de Colossenses, os camaradas estavam adorando o anjo. Os filipenses estavam tendo briga entre as irmãs, que era importante. Paulo falou assim: presbítero, entra no meio dessas duas cabeçudinhas e aparta elas, a Evódia e a Sinti. Não é vodka não, tá, gente? É Evódia. Separa as duas, que as duas são importantes, mas estão se desentendendo. Olha as igrejas. A igreja de Éfeso, que Paulo fala tanto, quando chega na época do apóstolo João, que ele vai para lá, alguns 15, 20 anos depois que Paulo passa por lá, está com problemas graves depois, recebe repreensões. Irmão, não existe igreja perfeita, existe igreja que entende que ela tem que caminhar para ser perfeita. É diferente. Não existe igreja perfeita. Roma não era perfeita, Coríntios, desde aquela época o Paulo já sofria com os corintianos. Não existe igreja, a igreja de Coríntios não estava indo bem, Filipenses não estava indo, não estava. Tessalonicenses não estava indo bem. Mas uma coisa que faz a diferença é saber que a igreja não é perfeita, mas nós vamos continuar, nós vamos avançar para sermos transformados, 2 Coríntios 3,18, de glória em glória. Sabe como é que você combate? Lutar pela unidade? Seja rápido. Começou a ter uma fofoquinha no meio da igreja, porque foi isso que Sambalá e Tobias falaram: vamos gerar confusão no meio deles. Começou a ter fofoquinha no meio da igreja? Gente, vamos deixar isso aí para lá. Irmão, você não sabe se isso é verdade. Ô irmão, em nome de Jesus, vamos parar com isso aí, irmão.
Se você fala com a sua boca, talvez a pessoa não respeita muito. Bota Jesus na jogada. Irmão, em nome de Jesus, dá uma maneirada aí, irmão. É, que Jesus o pessoal tem medo, né? Irmã, em nome de Jesus. Mas isso aqui é muito sério. Isso aqui é um pecado, não sei o quê. Irmã, se há algum problema, se existe alguma verdade nisso, pega as provas e leva para o pastor. Se não existe nenhuma verdade sobre isso, irmã, não fica falando isso, vai dar tumulto, vai dar confusão, vai dar isso, aquele outro. Nós temos pastores e temos bispos e temos SD para resolver essas questões. Mas você tem que ser rápido, não deixa fofoquinha, conversinha. Não deixa essas coisinhas começar no meio da igreja, porque depois elas vão gerando facção. E Tiago capítulo 3, verso 16 diz: aonde entra facção, entra todo tipo de demônio. Está na Bíblia, livro de Tiago. O diabo faz o quê? Vamos semear contenda, vamos semear mentira, vamos semear desavença, vamos colocar um contra o outro, vamos fazer as irmãs se desentenderem, vamos fazer o pessoal... É o que estava acontecendo em Filipenses, na igreja de Filipos. Duas mulheres importantíssimas que estavam na fundação da igreja, agora se desentendendo. Percebeu isso? Seja você o apaziguador da igreja, aquele que chega e fala: irmãos, vamos acalmar, gente, vamos orar, deixa sair para lá. Ninguém sabe direito dessa história, irmão, não vamos ficar com fofoquinha, não vamos ficar com mentira. É possível, pastor? É completamente possível. Lógico que não é fácil. Se fosse fácil, eu não ia falar para você lutar por unidade. Se eu falo que é para lutar por unidade, é um lugar de paz que o corpo pode viver, que você consegue chegar lá. Mas você tem que lutar para isso. Nós não vamos aceitar fofoca, confusão, bagunça no nosso meio. Salmo 122, que haja paz em Israel, que haja paz em Jerusalém, que haja paz nos seus muros, que haja paz na Wesleyana da 4ª região, que haja paz na Wesleyana de todo o Brasil, que haja paz nas assembleias, que haja paz na Batista, que haja paz na Presbiteriana, que haja paz em Jerusalém espiritual. Então, primeira consideração: ore, ensine, viva e lute pela unidade. Segunda consideração sobre unidade e reino: saiba que todos são importantes no corpo de Cristo. Nunca despreze ninguém. Eu contei aqui, vou contar de novo, que tem muita gente que não ouviu. Eu uma vez estava pregando numa igreja batista de Dourados, um culto maravilhoso. Tinha mais ou menos esse grupo de pessoas que está aqui. Eu digo pelas palmas que eu ouço, dá a sensação de quantidade. E eu não estava bem, eu estava muito mal. Sabe aquele dia que você quer se enforcar num pé de cebolinha? Aquele dia que você está arrasado, aquele dia que a cenoura come o coelhinho? Era esse dia. Aquele dia que você compra um circo e o miserável do anão cresce e não tem mais nada para apresentar no circo? Pastor Jairo, eu estava nessa pegada, mal. Veio um poder, uma unção maravilhosa, aquela coisa linda. Eu pedi para descer do altar, me ajudaram a descer. Eu fiquei na frente assim, o altar era alto, aquele mover de Deus, aquela coisa bonita. E eu me sentindo a caspa da pulga do cavalo do ladrão, me sentindo mal mesmo. Sabe o que aconteceu? Falo diante de Deus, viu? Só Deus sabe como estava meu coração. Vem uma garotinha de 8 anos com síndrome de Down. 8 anos, síndrome de Down, nasceu na igreja. Ela bate na minha perna. Aí o irmão que estava perto de mim falou assim: pastor, é a Clarinha, que eu já conhecia a garota. Eu baixei a cabeça, ela falou no meu ouvido: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 8 anos, síndrome de Down. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que a criança fez? Eu comecei a chorar. Ela bateu no meu peito assim, meu poder se aperfeiçoa e ainda deu de dedinho. Estou te falando diante de Deus. Aí ela saiu assim de perto de mim, andou uns 5 passos para frente. Vê se aprende, viu? Como é que... Quem está entendendo, diga amém. Síndrome de Down. Irmão, entende uma coisa: todo mundo é importante no corpo de Cristo. Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 12, e ele vai organizar a igreja, que a igreja estava se desentendendo entre eles. E ele disse: não pode o olho dizer para a mão: eu não preciso de ti.
Não pode o ouvido dizer, porque eu não sou boca, eu não sou do corpo. Ele está falando ali de desprezar os outros e de não se sentir importante. Não pode um órgão dizer para o outro, não preciso de você. Pessoas que acham que está acima de tudo, que despreza o outro. E também não pode um órgão dizer, porque eu não sou boca, eu não sou importante. Todo mundo é importante. 1 Coríntios capítulo 12, verso 20 e 22, Paulo diz, espera que aqui não é Coríntios não. 1 Coríntios capítulo 12, verso 22, o Paulo diz: porque até aquela parte do corpo que nós achamos indecorosas, que não são tão queridinhas, até elas são importantes. Quando nós falamos do corpo, da unidade do corpo, lembra? Cristo cabeça, a igreja o corpo, cada um de nós partes do membro do corpo de Cristo. Aí o Paulo diz, são vários membros, mas um só corpo. Aí ele disse, até aquela parte que não é legal de falar, aquela parte que é um pouquinho mais fedidinha. Sabe as axilas? Que se não pagar desodorante, não passar desodorante, qualquer um de nós aqui depois começa a ficar com cheiro desagradável. Sabe a questão do pé, que se você não cuidar direito também fica com cheiro desagradável? Sabe as partes íntimas? Parte íntima daquilo que o intestino ajunta, puxa o que é necessário, que são as substâncias, e o que não serve, ele depois bota para fora? O corpo tem intestino, o corpo tem parte íntima, o corpo tem axila, o corpo tem pé. Meu irmão, todo mundo tem a sua importância. E sabe do que mais? Jesus provou que é possível conviver com todo tipo de pessoa. Jesus provou que é possível conviver com todo tipo de pessoa. Pastor, mas ele tem o Espírito Santo, e nós temos quem, cabeção? Quem que nós temos? O mesmo Espírito que estava em Cristo, que conviveu com trombadinha do Judas, que roubava, conviveu com Pedro, que era explosivo, conviveu com Tiago e João, que eram chamados Boanerges, que é apelido para filhos do trovão, esquentadinho, nervosinho, birrento. Conviveu com homens maravilhosos, como ele disse para Natanael, você é um homem em que não se vê dolo. Conviveu com Tomé, que não tinha tanta fé. O Espírito que estava em Cristo está em nós. Nós temos condições de conviver com todo tipo de pessoa. Nós temos essa condição de conviver e conviver bem. Considerando o temperamento das pessoas, uns são melancólicos, uns são explodidinhos, são coléricos, o outro é sanguíneo, tem um hemorrágico. Sabia que tem um sanguíneo e tem um hemorrágico? Tem tudo isso. Saber conviver com as pessoas. Saber que antigamente a gente dizia, nossa, aquele cara é muito estranho. Depois vem a ciência para dizer, não é estranho, é que ele tem algum probleminha. Mas mesmo assim, Jesus dizendo, João 6,37, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Lembra quando Jesus se manifesta para Pedro, depois que Jesus morre e ressuscita? Jesus vem para Pedro e diz assim, Pedro, você me ama? Amo. Pastoreia as minhas ovelhas, não são de vocês, são minhas. Pedro, tu me amas? Segunda vez, sabes? Pastoreia as minhas ovelhas. Queridos, segunda consideração, ame e considere todo mundo como importante. Mateus capítulo 20, vibra comigo nessa. Mateus capítulo 20, a partir do verso 10, o Senhor Jesus conta uma parábola. E o reino dos céus é comparado, novamente a história do reino. E o reino dos céus é comparado com um senhor que saiu a buscar pessoas para trabalhar na seara. Aí encontrou um grupo que começou a trabalhar 9 da manhã e disse, venha,
e te pagarei tanto. Encontrou outro grupo de trabalhadores parado e disse: venham trabalhar na minha fazenda, e pagarei o mesmo tanto para vocês. Começaram meio-dia, e achou outra turma que começou 3 da tarde. 5 da tarde acabou o trabalho. Ele chamou quem começou 9 horas, que trabalhou das 9 às 17, 8 horas, pagou um salário. Chamou os que começou meio-dia, trabalhou das 12 às 17, 5 horas, deu o mesmo valor que deu para o outro. Pegou os que trabalhou das 3 da tarde às 5 da tarde, 2 horas, e deu o mesmo valor. Está lá em Mateus 20. Aí chegaram para esse senhor e falaram: Senhor, isso não é certo. Nós trabalhamos 8 horas e o senhor está dando para essa turma que trabalhou 2 horas a mesma coisa que deu para nós? E aí o senhor disse assim: eu não posso fazer o que quero com aquilo que é meu? O dinheiro é meu. Eu quero pagar para vocês que trabalham 8 horas o mesmo tanto que eu vou pagar para quem trabalhou só 2 horas. Sabe o que nós aprendemos aqui, meu irmão? Você pode ser um diácono, mas você tem o mesmo valor para Deus que um pastor, que um bispo. No reino, isso é reino. Porque quando ele disse: eu vou dar o mesmo pagamento, sabe o que quer dizer? Eu te chamei para ser bispo, então seja com excelência. Eu te chamei para ser pastor, então seja com excelência. Eu te chamei para ser SD, então seja com excelência. Eu te chamei para ser diácono, então seja com excelência. Você fazendo com excelência, vocês recebem o mesmo galardão, porque você fez o que eu te chamei para fazer. A recompensa vem porque nós fazemos o que Ele nos chamou para fazer. É por isso que vem a recompensa, porque você faz o que Ele te chamou para fazer. Eu fui chamado, irmão, para pregar, até para cantar, irmão, até para bater palma eu desafino. Está cantando, às vezes eu desafino a palma. Eu não fui chamado para cantar, eu fui chamado para pregar. Pastor Jair é diferente, ele canta, ele prega, ele bate escanteio, ele cabeceia, ele foi chamado para isso. O bispo foi chamado para cuidar de um monte de gente. Tem ideia das milhares de pessoas que esse homem coordena? Mas nós somos recompensados, o galardão vem não por fazer o que queremos e não por fazer demais, mas por fazermos o que Ele nos chamou para fazer. Terceira consideração sobre unidade e sobre reino. Escuta aqui isso daqui, meu irmão. Se não mexer com você, eu não sei o que pode mexer. Lucas capítulo 17, verso 21. Disse Jesus: o reino de Deus está em vós. Tem algumas versões que falam: o reino de Deus está entre vós. Mas no original grego, a palavra entre significa dentro. Quando Jesus fala está entre vós, quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 5, verso 19, e diz assim: vocês vão crescer no Espírito Santo, salmodiando e louvando e bendizendo e falando entre vós. O entre é você mesmo, é aqui. O reino de Deus está em vocês. Investir no reino com dízimo e oferta, para comprarmos cadeiras boas, para botar ar-condicionado, para dar condições do bispo viajar para outros países, para ir fortalecendo a igreja wesleyana, o trabalho de Deus. Tudo isso é bom, mas o excelente é investir em pessoas. Investir físicos, coisas físicas, materiais é bom, mas o excelente, olha para mim, bom. Filosofar, vou filosofar. Uma coisa é uma coisa, hashtag Jorge Lima, outra coisa é outra coisa. Olha essa filosofia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O maior inimigo do excelente não é o ruim, é o bom. Porque o bom faz você se acomodar e não ir para o excelente. Por isso que Daniel capítulo 6 tinha um espírito de excelente. Daniel 6:3. Ele se sobressaía porque ele tinha um espírito de excelência. E esse espírito está sobre nós, que é o Espírito Santo. Então, se nós não estamos focando em excelência, tem alguma coisa errada. Então, investir em coisas materiais para que a igreja seja agradável é bom, é normal. Mas o excelente, para investir no reino, é investir em pessoas. E como é que você investe em pessoas? Investindo em ensino,
investindo atenção, investindo oração, investindo jejum para quem está precisando, investindo um bom conselho, porque Provérbios 18, 21, a morte e a vida está no poder das palavras. E o que as palavras geram? Conselhos. A morte e a vida está no poder dos conselhos. Os seus conselhos dão vida para uma pessoa, os seus conselhos podem matar uma pessoa. Investir em pessoas é a maior forma de investir no reino de Deus. E é isso que Jesus fazia. Ensinava para a multidão. Acabava a multidão, vinha um grupo de 70 para o lado dele. Aí ali ele ia ficar em comunhão com essa turma e ele ia ensinar. Depois ele chamava 12. Depois ele chamava Pedro, Tiago e João. E sempre o quê? Ensinando. E por que nós estamos aqui? Porque lá atrás Jesus ensinou. E o que eles fizeram? Aprenderam. E por isso que nós estamos aqui hoje. Porque Jesus investiu em pessoas. Jesus investiu no reino. Quando terminar essa conferência, esse congresso, os SDs invistam cada vez mais nos seus liderados, que os pastores invistam cada vez mais no povo, invista nas pessoas, edifica as pessoas em Cristo, forma elas em Cristo. Terceira consideração, investir em pessoas é a maior forma de investir no reino de Deus. Quarta e última consideração. Guarda isso. Olha só. Se a unidade é o que gera a mais pura e a mais profunda manifestação do reino de Deus, quanto mais unidade, mais manifestação do reino. Quanto mais manifestação do reino, mais governo espiritual. Diga, governo espiritual. A palavra reino no original grego, eu falo grego porque era da onde foi traduzido, do original. A palavra reino significa domínio real, governo real, é isso que é reino. Então quando João Batista disse, é chegado o reino de Deus, ele estava dizendo, é chegado o domínio real, é chegado o governo real. E como nós estamos falando de contextos espirituais, é chegado o governo espiritual. A unidade é tão poderosa que ela excede o cálculo de matemática. Porque no cálculo de matemática, nós pegaríamos um contexto bíblico e diríamos, um de vós colocaria 1000 em fuga. Matemática, 2 de vós colocaria 2000 inimigos em fuga. Mas Deuteronômio capítulo 32 diz, um de vós vai colocar 1000 em fuga, 2 de vós vai colocar 10.000 inimigos em fuga. Olha que matemática doida. 3 de nós vai colocar milhares de inimigos em fuga. Por isso que quando começou as marchas para Jesus, as coisas começaram a avançar no Brasil, em termos de evangelho. Porque eram milhares e milhares de pessoas em várias partes do Brasil declarando, essa terra é sua, Jesus. Seja estabelecido o teu reino. Seja estabelecido o seu reino. E numa dessas eu voltei para casa e os meus vizinhos, o pessoal que era da nossa igreja, falaram assim, pastor, tá feio aqui, começou a dar muito bandido nessa região. Escuta o que eu estou falando diante de Deus. Eu falei, começou a dar muito bandido? Começou. Falei assim, hoje à noite nós vamos aqui para a rua e vamos orar na rua e expulsar esse mal. Lembra quando Deus chega para Josué e Deus diz assim, entra na terra prometida, a terra que eu dei para vocês. Mas o que Deus falou para Josué? Mas existe gigante, bota todo mundo para correr, porque eles estão lá, mas a terra é de vocês. Eles estão lá, mas a terra de Porto Velho é do meu povo. Eles estão lá, mas a terra de Rondônia é do meu povo. Eles estão lá, mas é vocês que vão estabelecer o reino. Vocês vão manifestar, propagar o reino. É vocês.
Ele fez a parte dele, agora é a gente que vai e propaga e manifesta o reino, manifesta o governo espiritual. Aonde não houver o governo espiritual da parte de Deus, vai haver o governo das trevas, desordem, bagunça, vai haver. Por isso que nós temos que estabelecer o reino no máximo de lugar possível. Estou caminhando para o final, tá? Vamos para o final. Por isso que nós temos que estabelecer o governo espiritual. E como que se estabelece? Quanto mais unidade, quanto mais entendimento de unidade, mais o governo é estabelecido. Chamamos os irmãos, estou falando para você diante de Deus, fomos para a oração. Juntamos umas 12, 13 pessoas. Demos as mãos numa rua tranquila, perto de um muro assim, para não correr o risco de ficar no meio da rua. Eram umas 10h30, 11 da noite. Pai, em nome de... Eu falei assim, ó, eu oro e vocês concordam. Eu oro e vocês concordam. Aí estamos lá, Pai, em nome de Jesus, esse bairro é teu, nós declaramos que esse bairro te pertence, isso aqui, diante de Deus, irmão, sumiu tudo, parou tudo. Nosso bairro vivia saindo no jornal, um lugar difícil para se viver, de marginalidade. Só que existia ali, eu e mais um outro pastor, de uma outra denominação, que nós não aceitávamos aquilo. E o que nós fizemos? Estabelecemos o governo espiritual, nos unindo. É assim que acontece. Aqui em João capítulo 17, quando Jesus disse, Senhor, que eles sejam um contigo, como eu sou um com o Senhor. Até aqui eu falei da unidade, igreja, da unidade, questão de reino. Só que agora aqui entra a questão da unidade, onde o nosso corpo está ligado com cabeça, que é Cristo. Da unidade, sabe com o quê? A unidade entre nós e a unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ah, é? Segura, neném, olha só. Mateus capítulo 28, verso 18, último capítulo do livro de Mateus. Mateus está contando a ótica dele do que ele presenciou antes de Jesus subir aos céus. E Jesus disse, ide, prega o evangelho e faça discípulos. Jesus não mandou fazer seguidores, ele mandou fazer discípulos. E para fazer discípulo tem que fazer o quê? Investir em pessoas, investir no reino. Ele não mandou fazer seguidores, ele falou, faça discípulos. Mateus 28, 18 ao 20. Ide, faça discípulos. Agora presta atenção nessa revelação. Batizando-os. Batizando, a palavra batismo é incutir dentro. Ó, vou batizar, batizei, coloquei dentro. Então, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus estava dizendo, vá, faça discípulos, ensinando eles a guardar o que eu tenho ensinado para vocês. E aí, batiza eles, coloca eles dentro do entendimento do Pai, coloca eles, batiza eles em nome do Filho, dentro do Filho, coloca eles dentro do entendimento do Espírito Santo, para que haja unidade, irmãos, de todos nós, como igreja do reino, como povo do reino de Deus, a unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, Efésios capítulo 1, gente, eu acho isso fantástico. Capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo começa a dizer para os efésios, cumprimenta eles, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, e cumprimenta eles, e fala do amor de Jesus. E no verso 16, olha que fantástico, fique em pé por favor, fique em pé, olha que fantástico, não distraia não que eu estou terminando. Paulo diz assim no verso 16, e eu oro a Deus por vocês, para que Deus abra os vossos olhos do entendimento, vos dê revelação, para que vocês entendam o poder que nós temos. Eu estou orando para abrir os olhos de vocês, para vocês entenderem o poder que nós temos. Aí ele continua, verso 20 de Efésios 20, de capítulo 1, verso 20.
esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar à destra do Pai, e colocou Jesus sobre todo principado, governo, potestades, domínios, e sobre todo, verso 21 e 22, e sobre todo nome de entidades que se possa referir nesse século e nos séculos vindouros, e colocou tudo debaixo dos seus pés, e deu Deus, Cristo, a igreja, que é o seu corpo. Se está debaixo do pé de Cristo, está debaixo do corpo de Cristo, que somos nós. É o governo espiritual. O governo espiritual está sobre o reino. O governo espiritual é nosso. Quando João Batista diz: é chegado o reino de Deus, ele estava dizendo: existe um outro reino. Está tendo o reino das trevas, mas agora é o reino de Deus. E através da unidade, esse reino vai ser propagado. Através da unidade, esse reino vai ser manifestado e vai destruir o reino que existia. Vai acabar com o reino que existia. Pastor, mas o mal vai continuar. Nós sabemos, mas o reino que tinha dentro das pessoas de trevas vai ser quebrado. Por isso que Colossenses diz: ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Quanto mais unidade, mais nós dizemos: Senhor, que venha o teu reino mesmo. O reino é teu. O reino é teu. Quanto mais unidade, mais manifestação do reino. Quanto mais unidade, mais a Wesleyana vai estabelecer governo aqui em Porto Velho, governo na 4ª região, governo no Acre, governo no Amazonas, governo em outros países. Quanto mais unidade, mais governo sendo estabelecido, para que a gente possa pegar tudo, devolver para o Senhor e dizer: é o reino teu, Senhor, é o teu reino. E por aqui eu termino, para nós adorarmos o Senhor.